Beatriz vai contar a história pra gente, o Beni vai debater sim. Vou nada. Vai. OAB emite... Eu quero ouvir a sua opinião. Aí, Everton, aí, assim, agora ele vai obedecer. Nota de repúdio em ação do prefeito e vereadores de Ariquemes sobre livros com ideologia homoafetiva. Esse tema ganhou repercussão nacional e internacional. Partiu de uma decisão da Câmara e do prefeito de Ariquemes com relação a livros publicados pelo Ministério da Educação que trazem informações ou aulas ou na grade detalhes sobre iniciação sexual, educação sexual e similares. Vamos para a reportagem e os dinossauros vão debater, inclusive o Beni. A decisão do prefeito Tiago Flores de suprimir as páginas dos livros que contêm assuntos relacionados à diversidade de gênero entregues pelo MEC para uso escolar tem gerado discussões. Para a presidente da Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados Brasileiros de Rondônia, Marília Benincasa, essa medida é contra a defesa de um Estado igualitário. As pessoas estão falando, poxa, é a supressão de somente 3 páginas, mas são 3 páginas que incluem pessoas no contexto familiar. São 3 páginas que fazem com que alguns alunos que estão ali naquela sala de aula, que são filhos de casais homoafetivos, se sintam incluídos no contexto. A Comissão Especial de Diversidade Sexual e de Gênero do Conselho Federal da OAB emitiu uma nota em repúdio à ação do prefeito e dos vereadores. Para a Comissão Nacional, essa atitude ela fere os direitos de igualdade e da dignidade humana. Essas crianças, elas fazem parte da nossa sociedade, elas fazem parte da nossa comunidade e elas têm que ter a guarida também na escola, né? E se sentir acolhidas também na escola. Que legal, olha, aqui também tem meu pai, olha, aqui também tem minha mãe. É uma questão até de direito, mas também é uma questão de humanidade. Para o sociólogo Luiz Novoa, essa é uma atitude arbitrária, por eliminar uma discussão com temas polêmicos. A questão é como reagir frente a isso, abrir um processo de discussão, verificar a melhor forma de tratar o assunto, dando chance para todas as posições aparecerem, de forma que os alunos amadureçam na própria discussão. Ou você simplesmente rasga e elimina a discussão. Em ligação, o vereador de Ariquemes, Amalek da Costa, informou que uma outra medida já foi proposta ao prefeito. Antes da fala dele, houve uma repercussão muito grande. E ele, acho que não havia consultado jurídico ainda, enfim, parece que é ilegal suprimir as páginas. Ele ainda não suprimiu nenhuma página, ele anunciou, mas com certeza ele deve ter recuado na decisão dele. Aí, diante disso, nós, alguns vereadores, empresários, pastores, foi apresentada uma alternativa para ele de substituir os livros, ou seja, devolver esses livros ao MEC e comprar de uma outra editora. Ele até argumentou que não teria caixa para isso, não está previsto no orçamento. E nós falamos, vereadores, empresários, igreja, enfim, todo mundo falou, se for preciso, a gente coloca dinheiro do bolso e compra esse livro, entendeu? O importante é não deixar o aluno sem o livro. Mas nenhuma decisão foi tomada, diante disso ele também ainda não se manifestou, ele deve ter uma reunião com o Ministério Público essa semana, mas ainda não deu nenhum pronunciamento não. Nós que apresentamos uma proposta para ele. Muito bem, já tem participações, já ouvintes, telespectadores mandando mensagem para nós nos nossos smartphones. Certamente aqui na tela vai aparecer muita mensagem também. O Sérgio tem informação adicional porque não foi só a OAB que se manifestou, é isso, não, Sérgio? Foi o Conselho Federal da OAB, foi a OAB de Rondônia, foi o Conselho Federal de Psicologia, o Ministério Público e o Ministério da Educação e Cultura. Todos eles protestando contra a decisão do prefeito. Essa é a informação. Opinião, eu estou com o prefeito e não abro. Porque ele cumpriu a decisão da sua comunidade. A questão eu posso protestar contra a posição deles? Claro. Você vai dar a sua opinião. Tem a questão também de que já havia sido pago. Esse dinheiro, esses livros foram comprados com dinheiro público. Isso é uma questão que tem que ser colocada na mesa também. Não, e o prefeito não tem orçamento para comprar outros livros. Mas foi comprado. Mas os vereadores
que vai tirar dinheiro do bolso dele para comprar. Já você joga fora o que você comprou, você devolve, tem que colocar. Eu quero dizer o seguinte, no ano passado, a prefeitura tirou, não esse conteúdo, tirou todo o conteúdo das mãos das crianças. Não arrancou as páginas, arrancou o livro das mãos das crianças. Eu não ouvi um protesto destas autoridades. Nenhum. Os alunos estudaram mais de 6 meses em Ariquemes sem livro, sem conteúdo de português, sem conteúdo de história, sem conteúdo de geografia, sem conteúdo nenhum. Ninguém levantou a boca para falar qualquer coisa, o que já era um absurdo. O que o prefeito fez? Aliás, primeiro, a administração anterior do prefeito, o nome dele? Lorival. O que fez? Atendeu uma decisão da comunidade através de reuniões, através de consultas públicas, quando os pais decidiram o seguinte: os meus filhos não terão acesso a esse conteúdo. Estamos falando de crianças de 5, de 6, de 7, de 8 anos. É disso que nós estamos falando. Se esses livros fossem para crianças de 16, 17, 18, 19, eu tenho certeza que a comunidade votaria de uma outra maneira. Não vão botar o prefeito no meio, que ele só está cumprindo uma decisão. E está homologada pelo Conselho de Educação do município de Ariquemes. Então, o que ele disse, quando ele se pronunciou pela primeiríssima vez, de uma forma extremamente transparente: não estou aqui, abrindo aspas, discutindo gênero. Estou apenas cumprindo uma decisão dos pais, da sociedade de Ariquemes, através de consultas públicas, através de reuniões, quando ficou decidido que esse conteúdo não estaria mais nas mãos das crianças. Bom, como eu tenho o livro que consta 3 ou 4 páginas dentro do restante do conteúdo da escola, do escolar, o que o prefeito fez? Bom, eu não posso deixar as crianças sem o livro. Só que o conteúdo eu não posso entregar por decisão. Ele pode até ser processado por isso. Bom, por decisão da maioria dos pais, a imensa maioria, quase a totalidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou arrancar as páginas para colocar livros nas mãos das crianças. Foi isso. Nós temos um link com o Honorato e voltaremos ao tema para a opinião dos demais dinossauros. E você também, por favor, envie sua opinião. É um assunto bastante interessante, polêmico, e vai ganhar repercussão, porque amanhã parece que alguns informativos do país vão tratar do tema, e certamente com críticas ao prefeito. Eu acho que elas são mais pesadas do que palavras de apoio, pelo menos por hora, que a gente percebe, embora aqui no programa tenhamos mais palavras de apoio a ele. Tem que ouvir os pais. Perfeito, Tem que ouvir os pais. Ouvimos ontem, nós ouvimos ontem. Sim, Everton. Mas a mídia agora, nacional... por que o ano passado, quando arrancaram, não páginas, mas todo o conteúdo da escolar das crianças, ninguém levantou a voz? Por quê? Adilson Honorato, com esse porquê de Everton no ar, este porquê permanece, porque nós voltaremos a ele. Aqui, ó. Boa tarde, sou o Belém. Nascido em Porto Velho, tenho 54 anos e sempre acompanho vocês. Quando falarem no problema da alagação, já tem gente colocando a culpa no novo prefeito. Aí ele dá uma risadinha aqui. Culpados são os que estavam antes, pelo menos por enquanto. O programa dos dinossauros está sempre, e como sempre, muito bom. Belém, muito obrigado. E não só eles, viu, Belém? Também a população que joga demais lixo na rua, constantemente. O lixo jogado pelos moradores da cidade entope os bueiros. E não é pouco lixo, não. É muito lixo. Muito lixo. Temos ainda uma cidade infeliz porque temos população, boa parte dela, que joga lixo na rua sem nenhum pudor. O José Carlos Sá nos ajuda, Beni, dizendo que é sim, essa avenida que você citou agora há pouco, a Dutra chamava-se Avenida Divisória. Os brasileiros atravessavam a cerca da estrada de ferro em busca de asilo junto aos americanos. Acontecia isso mesmo. Olha só, com a Avenida Divisória. E a Letícia Santos está dizendo, hoje os dinos estão demais. Obrigado, Letícia. Então vamos ao porquê do Everton que já que nós estamos demais, Serginho, pode sair. Estamos demais. Letícia, eles usam tudo, por isso que eu vou ficar falando com meus botões.
É isso, continue. O problema é o botão responder. O caso do Sérgio, o caso do Sérgio está ficando grave, o médico falou para não contrariar, porque ele está ouvindo os botões. A coisa está muito séria. Eles estão me orientando. 40 miligramas. Mandaram fazer uma série especial de Rivotril para ele de 40 miligramas. O senhor deixou um porquê no ar. Por quê? Por quê? Por quê? Do prefeito. Por que na administração anterior ninguém falou nada? O livro inteiro? A pergunta é retórica. Os senhores vão falar sobre... Beni, a sua opinião sobre o tema de Ariquemes? Já falou. A minha opinião é o seguinte: tem que prevalecer, nesse caso aí, a posição, ou prevalecer, talvez não, mas que seja respeitada a posição dos pais. Eu não admito esse negócio, essa interferência do Estado na família. Tá um negócio nojento. Quem manda na minha casa sou eu, e quem educa meus filhos sou eu. E eu ainda vou dizer mais, Beni. Pelo amor de Deus. Beni, deixa eu ir no apoio. Parabéns, Beni. Parabéns, Beni. Vou te dar apoio em relação a isso. A família tem constitucionalmente, e aí é bom que as autoridades lembrem disso. Esqueceram disso. A obrigação é a obrigação constitucional de cuidar das crianças. A família é um instituto anterior ao Estado, como eles se encontram. Mas qual é a tradução que eles fazem de cada vez? O que o Estado pretende fazer com esse tipo de patrulhamento ideológico? Porque o nome é isso mesmo. É isso aí mesmo. É a tentativa de dizer o seguinte: eu quero que você, população, pense desse jeito. Em vez de fazer o contrário. Deixar que a população amadureça naturalmente e mude o seu comportamento, e aí você institucionaliza. Mas faz o contrário. Eu que mando. Porque no Brasil... Não, é a ditadura da minoria. Não é da minoria, não. É uma natureza brasileira. Isso é da nossa cultura. É ditadura da minoria cada vez. Peraí, os Estados Unidos da América, são palavras inclusive do ex-presidente Ronald Reagan, ele foi muito claro quando ele disse isso: o governo foi constituído pelo povo para servi-lo. Mas não é isso que se vê no Brasil. Vê-se que o governo constituiu o povo para servi-lo. Ou seja, os notáveis do MEC entenderam que tem que ser dessa forma. Mas quem é que disse que está certo? Por que eles são notáveis? Quem fez deles notáveis? Mas daí nós estamos ignorando uma coisa importante, que é a ideologia. Eles querem empurrar uma ideologia para goela abaixo. É isso que eles querem. Eu não sei se fazer, mas eu acho o seguinte: está se dando uma importância a uma coisa absolutamente deveria ser encarada com normalidade. Não é mais. Vem cá, ela deixou de ser normal. O que é notável? Notável é uma pessoa de notável saber. Uma pessoa que profundo conhecedor, com experiência vasta sobre o assunto. Autoridade no assunto. Então, o Fernandinho Beiramar também é. É notável no crime. Ele é uma autoridade no assunto. Doutor, título de doutor e mestre é apenas uma referência acadêmica. Eu tenho um filho de 16 anos. Eu tenho ainda hoje algumas dificuldades para abordar determinados assuntos com ele. Claro. Muito cuidado para que eu não coloque coisas no seu lugar indevido, na hora errada, no momento equivocado. Eu tenho certeza que todos os pais passam sempre por isso, em determinado momento, na relação com seus filhos. Porque é muito complicado. Isso pode, às vezes uma palavra mal colocada, pode trazer dúvidas na cabeça do menino, né? Ou da menina, e assim por diante. Então, você imagina um tema como esse, tão delicado, que eles querem empurrar a goela abaixo das crianças e dos pais, para crianças de 6, de 7, de 8 anos, para professor ministrar numa turma de 30, 40 alunos. Olha se ele consegue dominar isso. Professor está aqui, ó. Nós temos um professor aqui do lado. Não consegue. Olha, para uma turma de 16 anos, você tratar um tema desse já é complicado, porque tem um outro lado ainda. Será que os nossos professores estão preparados para abordar esse assunto? Não, pode ter certeza que não estão. Eu não estou preparado, eu tenho certeza que muita gente também não deve estar. Talvez alguém esteja. Quantos anos o senhor é professor? Há mais tempo do que eu me lembro. Então, olha, eu preciso falar sobre esse assunto. Só um minutinho, só dizer uma coisa, é uma coisa muito simples. Matamos, né? Nós temos que entender que a sociedade precisa evoluir de uma maneira a evolução não é revolução. A diferença de uma letra faz toda a diferença. E a sexualidade humana não é a sexualidade dos animais. Não se pode estabelecer a comparação entre a sexualidade humana, que possui componentes de natureza psicológica, e esses doutores sabem disso,
de psicológica, comportamental, sociológica. O sociólogo fala ali. Por que ele não disse que a sexualidade humana tem uma natureza completamente diferente? O sociólogo comete um equívoco, já tem que ser discutido. Foi discutido. Foi discutido. Foi debatido. Foi levado para consultas públicas. Houveram várias reuniões com vários segmentos da comunidade e não foi com esse prefeito, foi o prefeito anterior que arrancou das mãos dos alunos os livros todos. O que o ninguém está falando do essencial. O prefeito está colocando livro na mão das crianças que eles não tinham mais. E existem crianças que agora precisam entrar no debate, que eu vou fazer o link depois da fala do Léo Ladeia, que são as crianças vítimas da violência, que talvez não estejam recebendo a devida atenção, inclusive por parte desses que estão contestando agora. Falei isso no seguinte. Nós temos dois casos muito claros e vai ser mostrado aí. Isso. Né? Em que hoje nós temos crianças indefesas, de conhecimento da nossa justiça, do nosso Ministério Público, de autoridades da área social do município, da OAB. Bom, e agora da sociedade, depois que nós escancaramos aqui, a partir de denúncias de uma avó desesperada, de um pai desesperado, e eu não ouço uma voz se levantar para proteger, para defender, para salvar. Tem uma menina que tem um depoimento, depois nós vamos colocar aí, já colocamos aqui outra vez, porque ela pede socorro pelo que aconteceu com ela e o que pode acontecer com o irmãozinho dela, porque ela é vítima e foi vítima e continua sendo vítima da violência do pai dela. E ninguém dá bola. Mas vítima ninguém dá bola. Vítima ninguém dá bola. Léo Ladeia, por favor, daí a gente vai chamar o Bateria e depois a matéria. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se basear é na Constituição Federal. Nós temos lá na Constituição Federal que todo poder emana do povo e seu nome será exercido. Esse é o princípio da Constituição. A partir daí você tem artigo 5º da Constituição, com uma série de artigos. Aí chega lá embaixo, não vale nada que o primeiro. E todos esses artigos estão lá colocados, determinando o que é que faz o Estado, o que é que faz a família, quem é a família, tudo isso. Está tudo lá dentro desse arcabouço jurídico chamado Constituição Federal, que é a lei maior do país. Ocorre que a gente esquece de algumas coisas que estão lá colocadas, ou a gente muda a posição em que elas estão. A Constituição começa com todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Primeiro ponto, esse é o basilar. E termina que isso aí não vale nada, destrói tudo lá embaixo. A partir daí, você tem outros pontos e esses pontos são colocados como: quem é que é responsável pela educação das crianças? O Estado ou a família? A família. É a família. A família cuida. Ao Estado compete o quê? Prover. Prover é dar dinheiro, manter, dar manutenção, substância. Perfeito. Onde mais você tem pontos para serem colocados? A liberdade de expressão. A liberdade de expressão é o poder que você tem de dizer aquilo que você pensa, desde que você não fira a Constituição. A partir daí, todo o resto é baboseira. A gente está vendo aqui uma discussão que é inócua, que um prefeito pode ter sido o Flores, que é uma pessoa preparada para enfrentar uma dessa, ou poderia ser um prefeito que não tinha nenhum preparo. Mas enfim, estão falando por lá. E agora, o que é que está havendo? É um bate-bumbo de uma série de pessoas. Aí a gente vai ter OAB, vai ter... Daqui a pouco tem mais coisa que vai pintar nessa história. E mais, Léo, a informação que me chegou agora é que foi proposto para que seja assinado um TAC. TAC é termo de... ajuste de conduta. E o prefeito, isso com o Ministério Público, e o prefeito se recusou. Ele disse que ele foi eleito para governar diante da vontade do povo e vai continuar atendendo aquilo que o povo decidiu nessa matéria. Tá, que é termo de arranjar na cabeça. Eu quero avisar isso com antecedência para depois não dizer ele que vai apanhar. Ele vai ter problemas. Ele vai apanhar. O Ministério Público vai pedir, inclusive, a perda de mandato dele. Ele vai apanhar. Você sair na chuva, Sérgio, mas finalmente, porque olha só, o que a gente vê, prefeito e governadores que passaram por aqui e que passam por aqui e vem aqui pra gente na boca pequena se queixar dos órgãos de fiscalização. É verdade. Falam mal dos órgãos de fiscalização. Quando bota o microfone na frente, nós precisamos dos órgãos de fiscalização, que é uma maravilha. Vamos parar com essa hipocrisia. Alguém tem que enfrentar, ué. Chegou a hora de alguém enfrentar. Verdade. Que tenha problema, o prefeito não é bobo. O prefeito não é bobo, ele já está tendo problema. E ele, pelo que eu tenho visto, o que é? Ele está
com as suas razões acima dessas questões todas que estão colocando aí. Perfeito. Questúncula, essa é a palavra correta.